Trazer mais detalhes sobre essa notícia do dia, que é a ligação de Marco Rubio para Mauro Vieira. Informação já confirmada pelo Palácio do Planalto, já divulgaram uma nota. Não há detalhes sobre o conteúdo da conversa, e sim que ele foi convidado a ir aos Estados Unidos. A Mariana Sanches, nossa colunista correspondente lá de Washington, já está aqui. A manchete principal do UOL é dela. Eu quero saber tudo dessa conversa. Como é que foi essa ligação, Mari? Bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Furo nosso nessa manhã. E já começamos o dia, digamos assim, 1000 grau, né? Como se fala aí na perifa de São Paulo, de onde eu sou. É isso mesmo. Tivemos essa ligação hoje cedo que o Lula não só revelou, como na verdade antecipou, viu, Fabiola? Ele, na verdade, anunciou um telefonema que não tinha acontecido. O telefonema, na verdade, aconteceu mais ou menos 45 minutos depois dessa declaração do Lula, dizendo que o Rubio e o Vieira tinham se falado ontem. A previsão, segundo o lado americano mesmo, as fontes aqui dos Estados Unidos já tinham me antecipado ontem que eles se falariam. Só que ontem de noite o que aconteceu? Saiu o acordo de Gaza, né? E isso atrapalhou aí o agendamento que se esperava. Não sabemos se por ansiedade ou por descoordenação aí o Lula acabou anunciando um telefonema que não tinha acontecido. Ele começou de fato por volta de umas 9 da manhã, tá? Foi o que deu para apurar por aqui. Levou uns 15 minutos, foi bem direto e muito positivo, segundo as minhas fontes. Muito positivo mesmo, assim. Muito prático e no sentido de não só convidar o Mauro Vieira a vir a Washington, como a vir já nos próximos dias com uma equipe preparada para negociar o tarifaço, viu, Fabiola? Assim, uma virada de página bastante significativa em relação ao que a gente viveu nos últimos 3 meses, em que eu dizia aqui várias vezes que não era nenhuma questão de se sentar à mesa de negociação, é que nem mesa havia, né? Agora há mesa e já há Rubio e Vieira sentados nela, pelo jeito, né? É uma concretização do que tinha sido a promessa do próprio Trump na segunda-feira, né? 3 dias atrás, o Trump tinha designado o Marco Rubio para ser o ponto de contato entre os dois países e para fazer andar essa agenda. E eles querem que ande rápido, Fabiola, porque eles querem que os dois líderes se encontrem na Malásia no fim do mês. E para isso acontecer, é preciso já ter algum acordo costurado para que os dois líderes possam anunciar. Então, o tempo é curto e, pelo jeito, eles vão tentar trabalhar rápido, de fato. Muito interessante, e eu acho que esse trabalhar rápido, né, Mari? Essa é uma questão muito importante, porque até a gente estava falando agora há pouco com o Jamil Chad, das negociações, do tarifaço. Entre os focos dessa negociação, esses dois pontos, o tarifaço e as sanções. Eles não estão falando mais nenhuma linha a respeito disso, né? Da retirada dessas sanções às autoridades brasileiras. Por exemplo, essa questão dos vistos das autoridades. Porque foi um mal-estar gigante, né? Até o próprio ministro da Saúde não foi à Assembleia Geral da ONU. Eles chegam a falar, você vê alguma possibilidade disso ser retirado, já que a conversa está fluindo? Fabiola, o governo brasileiro tem uma prioridade clara e essa é também a prioridade dos Estados Unidos e aparentemente o que fez o Trump mudar de perspectiva, que é a questão da economia. Está se perdendo dinheiro dos dois lados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pela questão do tarifaço, que na prática não se justifica. O Trump já entendeu que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Portanto, destravar isso é uma questão importante. Outra questão que vem sendo tratada pelos interlocutores do Trump é a questão das mídias sociais. O Trump quer que a Rumble volte a operar no Brasil, junto com a Truth Social. A gente lembra que essas duas redes elas estão bloqueadas desde o começo do ano, ali por volta de março, porque a Rumble retirou, não constitui um representante legal no Brasil e repetiu mais ou menos a trajetória do X, que no ano passado tinha sido bloqueado justamente por causa disso. Então, essa é uma questão. Agora, aparentemente, a questão coletiva, o problema da economia vai ter precedência sobre qualquer outro assunto. O próprio Itamaraty, reservadamente, Fabiola, nas últimas semanas, vinha dizendo que, bom, se ficar na questão do visto só, em punições individuais,
É chato, claro, é muito ruim para as autoridades, mas não chega a ser um problema para o governo brasileiro. O que o governo brasileiro quer fazer destravar e andar é a questão das tarifas. Então, se eu tivesse que apostar, e ainda está muito cedo para a gente cravar, mas se eu tivesse que apostar, pelos sinais que temos aqui, tarifas virão primeiro. Sanções, restrição de visto, Magnitsky do Alexandre de Moraes, isso vai poder ser discutido num segundo momento. Mas acho que as tarifas virão antes, Fabiola. As tarifas são prioridade, como você falou, né? Prioridade máxima. O presidente Lula, ontem não, foi hoje, né? Foi hoje, na entrevista que ele deu agora pela manhã. A entrevista que ele deu agora pela manhã. Será que já tinha acontecido essa ligação entre o Rubio e o Mauro Vieira? Não ainda, né? Não tinha acontecido. O Lula, ele estava um pouco ansioso, talvez, ou talvez ele tivesse com a informação desatualizada, porque de fato o bastidor é o seguinte: a conversa entre os dois iria acontecer de fato ontem, mas houve o acerto de Gaza. A gente viu como essas questões, né, se atropelaram. O Donald Trump foi correndo na Truth Social para anunciar. O Rubio coordenou essa operação com o Hamas, com Israel, enfim. Portanto, não houve o telefonema ontem, como era esperado. Mas houve hoje. Só que hoje aconteceu por volta de umas 9 da manhã. E o Lula dá essa declaração perto das 8 da manhã do Brasil. Portanto, ele se antecipou. A conversa aconteceu depois. Mas ela aconteceu de fato. Ela aconteceu, foi o Rubio quem ligou, viu, Fabiola? E ligou já com o convite feito.